Caramba, olha só, pão de queijo, Caleb. Associa uma coisa a outra. Vocês estão vendo minha tela? Sim, professor. Sim. Beleza. O tema dessa aula aqui tem a ver com aquela que a gente teve no presencial. Acho que tem alguns alunos aqui que não estavam no presencial, pela quantidade, né, que tem aqui. Creio eu que muita gente vai ver esse assunto pela primeira vez. É um complemento àquela aula, tá? A gente falou na parecida, né, que complementa essa aqui, sobre os transtornos alimentares e o que os padrões de beleza podem contribuir para pessoas desenvolverem eles, né? Mas a gente vai falar um pouco mais sobre as mídias e a relação que ela tem com esses padrões de beleza. O que tem em comum nessa imagem aqui? Alguém sabe me dizer? São deusas. Do quê? Da beleza. São de... Oi? O que você falou, Mel? Todas são deusas? Isso, todas são deusas. E o que isso é que elas têm em comum. E o que elas têm de diferente, né? A especialidade, tipo, Todas que têm uma uma religião beleza, diferente. outros bagulho assim? Certo. Quem foi que falou antes de você, Caleb? Quem foi? Fui Acho que é eu. a Júlia. A Natália. Fala, Natália, o que você tinha falado? Eu falei que todas têm uma religião diferente. E além disso, fazem parte de culturas diferentes, né? Porque a gente pode ter religiões iguais em culturas diferentes, mas aqui elas todas fazem parte de umas culturas primordiais, na época onde os deuses eram de forma panteísta, né? Eram vários deuses, um para cada coisa, deus do oceano, dos céus e afins. Professor, Pode falar. essas deusas, elas não eram as representações de beleza em cada religião? Exato, exatamente. Você pega aqui, elas são as representações de beleza de cada religião, de cada povo, tá bom? E o que isso quer dizer? O padrão de beleza, o estímulo do culto à beleza, não é algo contemporâneo, isso é algo bastante antigo. Os gregos já faziam isso, os egípcios também, eles são aí as civilizações que começaram a instituir deuses. Antes deles existia o zoroastrismo, que é um parente do shintoísmo ali e do hindu, que só que tinha mais a ver com animais, né? Aí essas personificações começaram depois com o culto à beleza associando a deuses também, né? Então já não é algo tão novo assim. O padrão de beleza é uma expressão usada para caracterizar um modelo de beleza que é considerado ideal em uma sociedade, certo? Isso a gente falou na aula anterior, que o padrão de beleza aqui do Brasil, feminino e masculino, não é o mesmo do padrão de beleza da Itália, do Japão, da China e por aí vai, né? Eles mudam de acordo com a cultura local. Acho que todo mundo aqui já viu aqueles casos de mulheres que colocam argolas no pescoço para ficar com ele mais alongado, porque quanto mais alongado o pescoço, mais bonita é a mulher, ou outras coisas assim que para nós, para nossa sociedade, é uma coisa bem esquisita, mas para a sociedade local é comum, né? Então isso varia de um lugar para outro. Durante a história, acredito que vocês tenham visto isso com a professora Cláudia, eu estava na aula que ela falou sobre isso, e aqui o currículo de educação física se assemelha bastante nesse aspecto do corpo, né, porque o corpo é uma representação física e ele também é representado de forma artística. Na arte a gente vê bastante isso. Essa imagem que vocês estão vendo aqui da Vênus, né, que ela mostrou até no próprio slide dela, que é da pré-história, e a evolução desse corpo feminino, né, que é o corpo mais exposto até então a padrões de beleza.
infelizmente, né? E de acordo com o processo histórico, essa representação do corpo, esse culto à beleza vai ficando diferente também. Além da sociedade, tem a ver o tempo daquela sociedade. O que é cultuado como belo hoje não é o mesmo que era cultuado como belo há 50 anos atrás. Mas o que é belo? Alguém sabe o que é belo? O que a gente pode caracterizar como belo? Aquilo que tá no padrão? Algo atraente. O que é atraente? Acho que vai muito também do visual, o que atrai a gente. A gente olha para uma pessoa e, sei lá, tipo, por que que a gente se atrai tanto por olhos claros, entendeu? Certo. É uma Isso daí é visão muito- subjetiva das coisas, no caso, né? Que mais? Eu acho que beleza é uma coisa muito relativa, porque o que pode ser belo pra mim pode não ser belo pra você, então tudo depende dos olhos de quem tá vendo aquilo. Então, Certo. eu acho que é bem relativo. Ok. Percepções do que é belo são subjetivas e variam de pessoa para pessoa, né? E não é, como a gente estava falando, não faz parte de um processo histórico fechado, né? Não tem uma regra. Isso é belo, aquilo é belo, pronto, acabou. Isso é muito subjetivo, porque realmente varia de gosto. Essa tentativa de colocar o que é belo sempre como padronizar o que é belo, gera alguns processos de preconceito, desprezo, das pessoas se sentirem com baixa autoestima e outras coisas assim, né? Porque o belo é subjetivo, o feio também é subjetivo, né? E isso é um assunto, um tema que ele tem que começar a ser desconstruído por nós, né? Porque isso causa mais problemas do que soluções. Deixa eu tentar fazer uma coisinha aqui para vocês. Me falem se o áudio vai sair quando eu mudar quando eu soltar o vídeo, tá bom? Ainda. So let's hover over to the driving range and hit a few virtual balls in space. No, we did that yesterday. I don't want to do that. Well, then what do you want to do? I don't know. Something. Wow. Make a play, scream. No, it doesn't sound Look, I'm tired of So it. If you can't fold the straws, you have to decide any good. Hot. Over here. Whoa. Hello? Tunnel. I'm in a tunnel. I can't hear you. There you are. By and large, everything you need to be happy. Your day is very important to us. Hey, drink the punch. Here, take the cup. Hey, take the cup. Ah! Please remain stationary. A service bot will be here to assist you momentarily. Stewards? Hello? Please remain stationary. A service bot will be here to assist you momentarily. What's going on? John? Eva? No. John. Hi, Wally.
for Axiom, your home sweet home. C is for by and large, your very best friend. Time for lunch. In a cup. Feel beautiful. Starting. I know, honey. Men. Attention, Axiom shoppers. Try blue. It's the new red. Ooh. Date? Oh, don't get me started on the date. Every holiday I have been on has been a virtual disaster. If I had one who wasn't so superficial, that would be there are good men out there. Well, I know. Well, I know because I've scrolled at them. What the? Huh? Wow. Mary? Pizza. Huh? Oh, sure. Yeah, go ahead. Shane. I didn't know we had a pool. Acabou? Acabou. Estão me ouvindo de novo? Não, né? Sim. Professor. O que dá para falar sobre esse vídeo a respeito de padrão de comportamento e influência da mídia nessas pessoas aqui? Vocês conhecem esse filme, essa animação? Olha, é muito bom, velho. Dá até nostalgia disso aí. É, Wall-E, né? Esse filme para mim é um filme de terror. O pessoal fala, mas pô, isso para mim é um filme de terror. Não, a gente está vivendo isso aqui, essa massificação, bombardeio de dados midiáticos e as pessoas não conseguirem pensar além do que vem nas mídias. Você viu que quando o Wall-E mexe no visor dessa mulher que está aqui, nessa cadeira aqui embaixo, ela começa a notar tudo que está em volta dela, porque até então ela não via isso, né? Então, ela fica surpresa. Nossa, tem uma piscina aqui, eu nem sabia. Nossa, Hein, professor? eu lembro. O que mais que dá para falar disso daí? Ô, professor, eu diria que além de ser uma boa animação, olha, é uma crítica social muito forte. A Giovana colocou, se isso é filme de terror, não assisti Black Mirror. Já assisti as 3 temporadas. Aquilo lá é sensacional. É muito louco. Que série é essa, gente? Black Mirror. Black É Mirror. muito medonho, mas é incrivelmente boa. Vocês notaram aqui uma parte do vídeo que aparece Try Blue, né? Tente o azul. Isso é uma influência de padrão de beleza, porque lá ele fala, o azul é bonito, tente o azul. E aí todo mundo, você vê que tá todo mundo de azul aí na imagem. E isso, querendo ou não, é uma crítica à padronização que a mídia estabelece. Tudo que mostra nessa cena do Wall-E tem a ver com mídia, tem a ver com marketing, tem a ver com comerciais e vendas, né, de assuntos que determinam o comportamento das pessoas. Então esse filme aqui, essa animação é incrível para você ver vários pontos, desde a preservação ambiental até a importância de atividade física. Então esse filme aqui ele dá para fazer várias leituras, né, do assunto. Alguém tem mais algum comentário sobre essa cena? Fala aí. Ninguém? Então vou passar. Cara, acho que tinha alguma coisa antes. Não. Aqui, não sei se vocês conhecem algumas dessas pessoas.
Mas no segundo slide lá, a mesma coisa. O que tem como ponto comum essas revistas, essas imagens? Incentivando a fazer academia, essas coisas? O que mais? Falando que é o corpo ideal, alguma coisa assim? Falando que o ideal é. Falando que o ideal é ter um corpo magro? Certo, o que mais? Incentivando a perca de peso? Certo, tô só anotando aqui, incentivando a perda de peso. O que mais? Não tem nada de errado, não tem nada assim. Eles mostram. As mulheres são todas magras e os homens todos marons. E isso daí que tá aparecendo, tem a ver com estética ou apenas ou saúde? Tem a ver com estética ou saúde? Estética. Estética. E a educação física, o esporte, as atividades físicas, qual que é o primeiro ponto que a gente tem que se preocupar com quando vai praticar alguma coisa? É com a estética ou com a saúde? Saúde. Porque se a gente... Certo. Então, vocês acham que essas imagens aí, todas essas pessoas, eu posso dizer que elas são saudáveis? Depende. Não. Depende. Não necessariamente, né? Exatamente, não necessariamente. Só que é isso que essa revista passa? Não. As capas passam isso pra gente? Não. É que são super saudáveis e tudo mais. Fitness e... Exatamente. Esse é o tipo de mensagem que a mídia voltada para os padrões de beleza e quando associam com ginásticas, né, com exercícios físicos, vendem. Vendem um Professor. corpo... Fala, pode falar. Tem alguma coisa a ver com a vigorexia? Isso pode ter a ver com vigorexia, sim. Isso pode ter, porque se uma pessoa não consegue, por exemplo, na última revista, lá no canto inferior direito, esse rapaz aí que tá posando com o Pois double... é, que ele é o mais bombado daí, né? Exato. Isso daí não é natural. Isso daí é fabricado com esteroides anabolizantes. Esse corpo é um corpo que utilizou esteroides anabolizantes. Isso daí não tenho dúvida e não tenho nem que pesquisar sobre a história do cara, porque só de ver dá para notar, né? E aí, por exemplo, um garoto começa a praticar musculação e ele se baseia nesse rapaz. Só que o biotipo dele é diferente do garoto. Logo, o garoto pode ficar se olhando no espelho, vendo que está muito pequeno, mesmo já estando próximo a esse rapaz. E fazer uso de métodos aí ilegais e até mesmo prejudiciais à saúde. Então, isso é um polo, não é um polo, é um estímulo negativo, né? Quando a gente olha isso, e sempre exacerbando músculos, exacerbando dietas malucas, aí que todas essas capas tenham. Na das mulheres, você vai ver sempre falando alguma coisa sobre dieta, né? Em algumas dos homens vai ter perdendo barriga, a importância da proteína, construa músculos sólidos como aço, umas coisas absurdas assim, tá? E lembra bastante, se você pegar a imagem dos deuses lá da beleza que eu coloquei das outras religiões, isso parece que está colocado em revistas que são veiculadas aí para um monte de pessoas. E essas pessoas parecem como se fossem os deuses da beleza inalcançável. Só que é muito fácil você fabricar seu corpo hoje em dia, né? Existem vários métodos para isso. Mas a preocupação tem que ser sempre, isso é saudável? Né? Porque a beleza ela vai passar, porque ela é subjetiva. A saúde ela tem que ser mantida, ela tem que ser cuidada. Senão... Então, se eu falo que uma pessoa ter um corpo, um porte desse, ele não consegue por própria natureza, mas sim com suprimentos. Ele pode conseguir não ficando desse tamanho. Isso aqui, e é seco dessa forma. A questão não é o tamanho.
A questão é a definição. Essa definição desse rapaz aqui, que está na musculação e fitness, desse jeito, não é natural. Isso aqui é quase... Não tem ninguém natural dessa forma. Não tem. Já o MMH já é natural, consegue. Esse daqui já consegue ser mais natural, mais próximo do natural. Com bastante trabalho, dieta. Não é tão simples quanto mostra numa foto, né? Mas já consegue ser assim, dessa forma, tá? E não é qualquer pessoa que chega assim, entendeu? Não é qualquer biotipo. Existem pessoas que não vão ficar magrinhos assim nunca, porque elas não nasceram para ficar magrinhos assim. Beleza? Vou passar aqui. O nosso país... O nosso país é o quarto mercado no mundo quando o assunto está voltado para o mercado de beleza e cuidados pessoais. Estão vendo aí os 4 primeiros? Né? O Brasil está bem próximo do Japão, é um pouco distante ali da China, mas também em questão de habitantes. Então, você observa essa diferença aí gigantesca, né? Alguma dúvida, crítica ou... Ô, professor, eu vi uma reportagem na televisão de um cara que ele colocou óleo daqueles que injetam em cavalo, sabe? Sei. E ele teve que amputar o braço. Sim. Esse óleo é muito... Eu sei que é ilegal, né? Mas como que eles conseguem ter muita facilidade para conseguir isso, né? O nome desse... o problema não é nem questão desse óleo, tá? O nome desse óleo é um composto de 3 vitaminas. Vitamina A, vitamina D e vitamina E. Quem sabe me dizer por que essas vitaminas são... o que elas têm em comum? Alguém sabe? Ninguém? Ninguém se arrisca? Alguém já tomou vitamina C? Eu ia falar uma coisa, só que eu acho que não é. Eu ia falar que eles podem ser todos... Tem uma certa vitamina, mas não deve ser isso. Não, é que assim, ó. Quem aqui já tomou vitamina C? Sabe aquelas... Vitamina C não é pra imunidade? Sim, mas como que você toma vitamina C? A vitamina C não é aquela negocinho que é uma bala, coloca na água, ou não é? Isso que eu ia falar. Isso. Então, se você coloca na água, o que ela acontece? O que acontece com ela quando você põe na água? A dissolve. Exato. Então, a vitamina A, a vitamina C, é uma vitamina hidrossolúvel. Ela dissolve na água. Hidro é o radical para água, certo? A vitamina do ADE, A, AD e AE, elas são vitaminas que não se dissolvem em água. Se você pegar essas vitaminas e colocar em água, ela não vai se dissolver, ela vai ficar boiando. E essas vitaminas essa turma usa num composto para aplicar abaixo da pele, né? E ficar na musculatura. E isso cria um processo inflamatório. Por isso que esse cara aí teve que ir amputar o braço, porque senão ele poderia ter uma necrose e isso cai na corrente sanguínea e tal. E por isso que fica inchado, né? Isso é fácil de encontrar porque é vendido em pet shops para animais de grande porte. E existem outras pessoas que colocam isso no braço como óleo de cozinha. Pra vocês terem uma ideia como tem gente que é bem afetada por esse lance de padrão de beleza, né? E acaba isso é bem ficando complicado, feio, né, professor? Exatamente. Exatamente. O Marcelo levantou a mão. Fala, Marcelo. Foi sem querer aqui, professor. Eu fui colocar o celular aqui no lado, aí acabei clicando. Ah, beleza, então. Mas peraí, como é que funciona esse negócio? Tipo, você injeta com seringa, alguma coisa, ou você toma? Injeta com seringa, é local. Injeta com Entendeu? seringa.
A nossa próxima, não é a próxima aula, acho que a nossa terceira ou quarta aula eu vou falar desse assunto, que é sobre, ainda vai estar vinculado com o padrão de beleza, mas vai estar, vou mostrar para vocês alguns métodos aí legais que as pessoas usam para poder chegar a esses padrões. Ô, professor. Na terceira ou quarta aula, fala. Professor, anabolizante se encontra também em comprimido, né? Qual seria o mais letal para a pessoa se ela usar de forma incorretamente? Usar em comprimido ou em injeção? Então, é que isso depende do anabolizante que você está falando, porque os mais eficientes, eles são injetáveis, tá? Mas o anabolizante mais letal é a insulina. A insulina é o hormônio mais anabólico do corpo humano, tá? E isso eu vou explicar numa futura aula que a gente vai ter aqui sobre esse assunto, que vocês vão entender o porquê. Eu vou tentar trazer até as ampolas para vocês verem como que é. Eu tenho uns amigos que são fisiculturistas profissionais e eles fazem uso disso porque eles são profissionais, eles precisam do uso, né, para a modalidade. É algo aí convencional no meio, mas eles são atletas de alto rendimento, então isso para eles é controle com médico e tudo mais. É um outro patamar. Então eu vou mostrar esses dois lados nessa aula. O GH, ele também pode ter problema no corpo da pessoa se ela tomar muito? Sim. O GH é o hormônio do crescimento. Quando a gente cresce, aumenta o número de células no nosso corpo. Então se eu tenho um hormônio, injeto um hormônio que ele vai fazer o aumento de células, uma produção maior de células, logo eu posso ter a produção de células que não são desejáveis, por exemplo, células cancerígenas, né? Se eu tomo um hormônio que estimula o crescimento de células, ele vai estimular de todas elas. Então, pode ter problemas de desenvolvimento de câncer e outras doenças voltadas à multiplicação celular. São hormônios que geralmente são muito caros, o GH é extremamente caro, e o acompanhamento dele tem que ser criteriosíssimo, né? Geralmente os fisiculturistas dos Estados Unidos, que eles são bem gigantes, utilizam o GH aí como base para a sua preparação. Mas, né, no Brasil ainda tem muita gente que usa isso fora desse meio, e isso é perigoso. O próximo slide. Quais são aí as possíveis críticas de vocês aos padrões de beleza? Vamos ver se bate com algumas que eu coloquei aqui. Meninas, meninos, podem fazer. Às vezes o padrão de beleza influencia muito na vida das pessoas, e isso daí é ruim para elas. Ruim em que sentido? Ruim no sentido que isso daí pode prejudicar elas na saúde, e isso daí também pode trazer doenças. Não só doenças, mas tipo, pode fazer a pessoa não se aceitar e tudo mais. Certo. Alguém mais? Mel, pode falar. Eu acho que Deixa a Mel falar primeiro, por favor. Tá bom. Eu acho que as pessoas ficam se espelhando em corpos que são falsos, muitas vezes com fotos com Photoshop e tal, e acabam desenvolvendo uma depressão por não ter o corpo perfeito. Certo. Pedro, o que você ia falar? Eu ia dizer que tem muitas pessoas que esperam chegar no corpo perfeito e acabam esquecendo que nada é perfeito e nada é duradouro. E acaba desenvolvendo alguns problemas psicológicos muito fortes. Certo. Alguém mais? Professor? Quem me chamou? Tá, Clarinha. Fala, Clara. Eu já vi cantores, vários têm, tipo, bem magro mesmo, assim, feito tudo as costelas, e vários deles também que fazem cirurgias plásticas, porque as pessoas ficam falando que eles são mais feios que os outros. São palavras duras que machucam as pessoas lá no fundo e acabam acontecendo esses transtornos aí na visão corporal das pessoas. É complicado. Fala, Vinícius. Tá, então, tipo, a maioria das pessoas hoje em dia, elas acabam mudando o próprio padrão de beleza por conta de críticas que as pessoas acabam recebendo de outras. Tipo, como cada um tem essa visão subjetiva de beleza, a pessoa acaba olhando você de uma certa maneira que
na visão dela pode ser diferente do que você se enxerga. E às vezes as pessoas ficam tão ligadas com o pensamento das outras pessoas que elas deixam se levar por isso, e por isso que elas acabam se mudando, né? Sim. Fala, Mel. Professor, teve até aquele caso da mulher que foi fazer lipo, eu acho. E Ela aí foi fazer lipo LED. Isso, e aí ela morreu por causa desse procedimento. Exato. Procedimentos estéticos são bem comuns no nosso país e cada dia que passa eles vão ficando mais facilitados, né? E mais disseminados, né? Fala, Gustavo. Para mim, o problema não é ter o seu próprio padrão de beleza. O problema é você impor o seu padrão para outras pessoas, entendeu? Você falar para outra pessoa o que é bonito, o que é feio, entendeu? Pra Exatamente. Exatamente. Aí aqui eu coloquei, né, que ele não incentiva o respeito às diferenças. O padrão de beleza ele exclui pessoas, né? E isso é ruim. Fala, Mari. Professor, eu acho assim, eu não sou contra a cirurgia nem nada, mas eu acho que você tem que fazer uma coisa por você, não pro que Isso. a pessoa te criticou naquilo, você vai mudar pra pessoa parar de criticar aquilo que é no seu corpo. Exatamente. Não tem problema você fazer. O que importa é o objetivo, né? Sim. Coisa por você, não pelos outros, né? Se é alguma coisa que me incomoda e eu quero mudar por mim, não tenho por que não fazer. Se eu tenho as condições, Exatamente. Exatamente. Eu ia falar isso que a Mariana falou. Teve uma vez que um amigo meu, ele fez uma cirurgia porque tais pessoas zoavam ele por uma coisa de estética dele, até então ele não ligava. Quando começaram a zoar, ele sentiu mal fazer a cirurgia por causa daquilo. E é o que a Mari falou, né? O problema não é a cirurgia em si, é o objetivo dela, né? Por que você vai fazer? Aí o próximo que eu coloquei define que apenas um padrão deve ser considerado esteticamente bonito ou aceitável. E isso não é verdade, porque a gente viu lá que o que é belo é subjetivo. Fala, Luísa. Também tem outra questão que cada vez vai ficando mais popular, né, das cirurgias plásticas, e também ter que tomar cuidado, que tem as pessoas que querem por todo custo, mas não veem o profissional, assim. Aí tem complicações depois e fica, tipo, muito pior. Aí tem verdade. as clínicas clandestinas e tudo mais. Certo. Professor? Fala, Amanda. Amanda. Então, às vezes eu acho que o padrão de beleza, ele tem muito a ver também com condição financeira. Porque é um dos principais pontos para mim, porque hoje em dia todo mundo tá falando de plástica, procedimento estético e tal, e a pessoa tem que ter condição e renda para fazer isso, e se elas não têm, elas procuram, justamente o que a outra aluna falou, clínicas clandestinas. Então, desde que o mundo é mundo, o padrão de beleza sempre está associado a pessoas com condição. Há épocas e eras atrás, como você mostrou no slide, pessoas mais gordinhas, pessoas mais cheinhas eram consideradas bonitas porque elas tinham condição de comer todos os dias numa época onde não se tinha como conservar alimento. Então, eu acho que o padrão estético, o padrão de beleza sempre está ligado majoritariamente a dinheiro, sabe? Quanto mais dinheiro você tiver, mais bonito você vai ser e mais bonito, sabe? Sim. Então, a gente pode ver isso muito, por exemplo, de pessoas que ficaram famosas e namoram pessoas consideradas extremamente bonitas, só que esses artistas em si eram feios antes da fama e depois que ficaram famosos, ganharam dinheiro, conseguiram ficar bonitos. De acordo com o padrão, né? De acordo com o padrão, mas tudo porque tem dinheiro, sabe? Sim. É o que eu falei, né? Que as modificações corporais elas vão ficando cada vez mais comuns, mais acessíveis e mais avançadas, né? Hoje em dia a pessoa consegue mudar o rosto praticamente inteiro. Aquele Ken masculino que apareceu aí, ele se modificou inteiro o rosto dele. E parece um boneco de verdade, velho. E é assim uma coisa... Pior que agora tem 2 Ken humano.
Ah, eu conheço só um só vi um. E é horrível. Tem Ô, um que tá professor, ficando com o rosto deformado por causa das plásticas que fez. professor, Tem tem um negócio. Tem uma mão levantada aqui, a do Gustavo. A Luísa, Maria e Gustavo, tira a mãozinha levantada para mim, porque senão eu fico. Não, é que eu tenho Gustavo outra vai falar? pergunta aqui. Gustavo, fala. Essa coisa esse padrão de beleza do corpo sarado para os homens, corpo magro da mulher, eles vieram por conta dos deuses? Isso tem uma construção voltada bastante para o militarismo, da ideia do corpo musculoso, né? Só que esse padrão do homem musculoso, ele vem da época do Arnold Schwarzenegger, que foi ele um dos grandes incentivadores que popularizou o fisiculturismo no meio pop, né? Eu era pequeno quando lançou o filme do Exterminador do Futuro, que foi o primeiro filme que eu assisti do Arnold Schwarzenegger. E ele no filme é gigantesco e não mostra tanto o corpo dele assim. Mostra mais no Conan, que foi um dos primeiros filmes que ele fez. Aí você tem a cultura dos quadrinhos, também, que é voltada para homens musculosos e mulheres saradonas. Se você observar os quadrinhos dos anos 90, as mulheres são como se fossem as fisiculturistas de hoje, né? Então, essa cultura de deixar o corpo cada vez mais musculoso, ela ganhou força agora aí no final dos anos 90, no começo dos anos 2000, e hoje ela se popularizou porque a tecnologia que nós temos de alimentação fornece mais nutrientes e faz com que o nosso corpo consiga sintetizar proteína de uma forma mais facilitada do que antes. E aí o treinamento físico começa a ter mais resultados em pessoas, né, que até têm um acesso menor a alimentos, né? Hoje você consegue comprar suplemento muito mais facilmente que antigamente, e por aí vai, né? Os caras que começaram com a musculação, eles faziam suplementação com ovo cru, né? Com umas coisas assim, umas misturas bem loucas. Então hoje essa cultura do musculoso, né, ganhou força por causa dessa história aí que vem há 20, 30 anos crescendo, né? E é óbvio, essa cultura do musculoso tem resquício lá dos deuses romanos, das imagens romanas, né? Por quê? A simetria. Se você pega uma peça muscular, você pega uma peça de um músculo, um corpo dissecado, você consegue observar a simetria muscular no organismo. O nosso corpo é simétrico e os nossos olhos gostam de coisas assimétricas, né? Se você observa um quadro que está torto, aquilo te incomoda, né? E o nosso corpo consegue trabalhar com essa construção de simetria muscular. Quanto mais simétrico um corpo, mais agradável ele fica aos nossos olhos. Então essa é uma construção lá dos romanos nas esculturas que eles faziam dos deuses. Isso a Claudinha também pode até dar uma aprofundada depois. E trazia isso, né, para tentar fazer isso acontecer no corpo humano. Platão, por exemplo, ele é conhecido por esse nome porque ele tinha os ombros largos, ele era um cara muito forte. E os filósofos gregos, eles tinham, para poder, né, ser um homem sábio, ele tinha que saber ler, escrever, nadar e cultuar o corpo, né? Eles tinham que ter esse trabalho corporal, isso apenas para homens, que naquela época a mulher não podia fazer isso. Então essa história do musculoso ela vem crescendo. Fala, Guilherme. O professor, falando de padrão de beleza, eu lembrei das modelos que não têm condições financeiras de bancar um silicone, né? A lipoaspiração, né? Tem as modelos que colocam silicone industrial, né? E acabam tendo complicações depois, né? E não só mulheres, né? Tem o pessoal que faz a mudança de sexo, que são trans, aí, e acabam injetando esse silicone que é como se fosse um óleo, uma pasta, e ele vai descendo no corpo, né? E isso é um fator aí que também é desencadeado por causa desses padrões de beleza impostos pela mídia. Isso é complicado. Aí eu coloquei mais uma crítica que não engloba os diferentes tipos de pessoa, cada uma com a sua própria beleza. Um exemplo disso daqui é o concurso mundialmente conhecido como Miss Universo,
Naquele concurso não tem os diferentes tipos de pessoas. Não tem uma menina que seja mais baixinha, não tem uma menina que tenha a cintura um pouco mais quadrada, né? Se você observa aquele concurso, é exatamente um concurso de um padrão, né? É horrível, assim, se você observar no quesito de abranger e acolher pessoas diferentes, ele não serve para nada, né? E é diferente de ver um concurso desse de beleza como um concurso, um campeonato de fisiculturismo. É diferente. Ali são atletas, eles trabalham o corpo para aquilo. Pessoas que são do Miss Universo, não, elas trabalham o corpo para seguir um padrão de beleza e ver quem é a mais bonita. Fala, Mari. Professor, lá vai eu com os negócios de Grey's Anatomy. Tem um episódio que um cara, ele é baixinho e o irmão dele é super alto. Ele vai fazer uma cirurgia clandestina, não sei falar, pra aumentar 3 centímetros que seja. Pra ele ficar mais alto, ficar com 1,60. Sim, e essas cirurgias são verdade, elas existem, foi um procedimento chinês, se eu não me engano, que é o de alongamento de ossos. Isso deve ser uma dor absurda. É um absurdo, professor. Porque é como se serrassem o osso, colocasse um alongamento daquela de 5 centímetros ou mais, sei lá, e fizesse aquela pessoa ficar mais alta. Isso quando você ficar velho, deve doer tudo, né, professor? Nem imagino quanto aquilo deve doer durante a vida inteira, não só quando fica velho. Quando ficar velhinho, tá ligado? Né? Deve doer pra caramba. Deve Ele ser. tava quase perdendo as pernas e ele queria continuar. E o último, exclui e causa baixa autoestima em pessoas que se sentem fora dos padrões. Isso é notório. As pessoas que não se veem, né, encaixadas acabam fazendo todas as maluquices possíveis, maluquices na nossa visão de saúde, ok? Não no sentido psicológico, porque isso pode ser um trauma naquela pessoa, mas olhando para o lado da saúde do corpo em si, a gente pode falar, nossa, isso é uma maluquice, isso vai fazer um mal gigantesco a esse corpo, né? Então, esses são algumas das críticas que eu coloquei aos padrões de beleza. E por último, para encerrar nossa aula, que a Aline já está aqui, vocês têm aí, eu vou deixar isso lá no Classroom daqui a pouco, vocês vão responder o formulário de pesquisa de campo que a gente construiu algumas aulas, eu perguntei para algumas alunas e alunos algumas perguntas, eu já fiz, eu vou colocar lá para vocês responderem. Não precisa se identificar, não é obrigatório, tá? Essa pesquisa em campo, você diz na escola, em casa ou... É você vai responder, é uma pesquisa de campo, porque está sendo feita na escola toda. Aí você vai responder com os seus dados. Aí, de baixo, são 3 perguntas que vocês vão colocar lá no Classroom, tá? Quais são as consequências encontradas na sociedade causadas pela imposição de padrões de beleza? Quais medidas podemos tomar para evitar sermos controlados pela mídia e suas imposições de estereótipos de beleza? Todo mundo sabe o que é a palavra estereótipo, gente? Estereótipo é aquilo, é a mesma coisa, é um sinônimo para padrão, tá? O que é isso aqui é bonito, isso aqui é feio. O que é mais importante para o corpo, saúde ou estética? Então, isso tudo de forma dissertativa. Se quiser responder tudo de uma vez com uma redação, ou uma por vez, fica à vontade. Mas contemplando esses 3 temas, esses 3 tópicos, ok? Alguém tem alguma dúvida, sugestão, crítica ou o que seja? Não. Aline, você tá aí, Aline? Sim, estou. Então tá. Aline, você consegue ver as respostas no chat? Você consegue ver a lista deles no chat? Não, eu só consigo ver o que eu escrevi. Boa tarde, pessoal. Continuem aqui, farei aula de inglês com vocês. Beleza, então eu vou copiar o chat aqui e mandar a lista de presença dos segundos anos lá pra gente, tá bom? Tá bom. Se você quiser começar a aula, pode começar. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Não, é isso aí. Bom, turminha, eu me despeço aqui e a gente
nós nos veremos na próxima semana, tá bom? E, detalhe, coloca o nome aí no chat de quem tá aqui na... Agora de novo? Por de novo? Não. Quem já colocou, deixa. Quem não colocou, coloca lá no chat que vai servir como presença de vocês, beleza? Não esquece.